Muito bem, gente. Então, nós hoje estamos iniciando o item 16, encontrando o tesouro, né? Nesse item, a gente vai estar trabalhando a introdução, né, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, na parte 3 do Esferas da Alma, o capítulo 3, Alma Integral, o capítulo 1, de Momentos de Consciência. E, de uma certa maneira, todos esses capítulos que a gente está trabalhando hoje têm a ver com esse momento especial, esse momento de despertar, esse momento profundo de encontro, que é realmente a emergência, o encontro do ego com o self, e, ao mesmo tempo, né, essa tomada de consciência. Então, eu gostaria de poder conversar hoje um pouquinho e poder ver para vocês o que ficou da leitura desses textos em relação a essa ideia, né, dessa consciência que vai, aos poucos, se revelando, emergindo, enquanto esse momento de despertar, né? E, por isso, o título do nosso item, que é Encontrando o Tesouro, a partir da introdução da Joana no Espíritos da Alma, que é, para ela, na verdade, o tesouro justamente a plenitude, né? Essa plenitude que vai ser conquistada, que ser alcançada a partir, né, dessa tomada de consciência, depois do desvelar profundo do nosso ser, em favor, então, da realização tanto da maturidade, do que psicológico, como também da nossa grandeza espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa do que chamou a atenção nesses textos da Joana? Eu gostaria de falar uma coisa que eu achei interessante. Justamente aquela parte que ela diz que para a gente não nos espelharmos em ninguém, que todas as pessoas são humanas e podem errar, para a gente nos voltar para nossas próprias forças e trabalhar a partir do que nós temos forte, desenvolver mais. E também para que a gente nunca desista, sempre se errou, faz de novo até acertar. E quando acerta, continua no trabalho, sendo otimista, levando para frente. E que eu achei uma coisa, para mim, que eu achei bem interessante, foi o fato de que ela diz que é um trabalho devagar, você não sai correndo, é aos poucos, é aquela conquista da alma que a gente consegue. Eu achei isso muito bom, porque ela fala para ser positivo, para ocupar as horas com trabalho, coisa que encha, que preenche, que isso preenche o espírito da gente, alcançar os outros, ter também mais amor, e que para chegar nesse ponto realmente de conseguir a consciência, a caminho da plenitude, e que esse é um processo lento, porque às vezes a gente fica pensando que tem que ser que nem Jesus imediatamente, né? E esquece das pequenas coisas que a gente faz. O padroeiro de Wales, ele diz, faça as pequenas coisas. E às vezes a gente quer fazer as grandes coisas e esquece as pequenas, que é justamente o que sustém o edifício que a gente quer construir. Eu achei muito interessante isso dela dizer as coisas, para a gente não se tornar pessimista quando erra, e é uma coisa, talvez para mim, às vezes eu sou muito autocrítica quando eu faço um erro, e ela disse, não faz, sabe, não seja que faça direito, para o erro. É isso que eu amo na Joana, que ela nunca te critica, que ela nunca te põe para baixo. Não, errou, viu que errou,
faça direito a próxima vez. Errou de novo, faz direito, até você acertar. Ela te dá sempre essa coragem para a gente desenvolver dentro da gente, para pegar as forças que nós temos dentro de nós, para conseguirmos. E é um processo lento, mas é um processo que você consegue, que a gente consegue conseguir-se. Makes sense. E nisso, para mim, é muito positivo, isso dá muita coragem, porque, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, a sociedade como um todo é tão diverso, pessoas querem ser 20.000 pessoas, 20.000 maneiras de se autoidentificar, parece que a sociedade está toda quebrada em pedacinho, e ter essa força que ela dá, essa luz, esse caminho para a gente seguir, para nós irmos na nossa própria coragem, na nossa própria força, que nós temos dentro de nós. Para mim, isso é uma coisa extremamente positiva e vale a pena. Assim, o tempo que a gente perde em se aprender, se melhorar, e nunca desistir, sempre continuar. E quando faz certo, continua fazendo mais. Ela dá as duas opções, que eu acho muito bom. Então, foi isso que eu achei de positivo. Muito, muito positivo, maravilhoso, really. Muito bem. A Sueli queria colocar alguma coisa também? Tem que ligar o microfone. Ela é incrível, ela foi tão maravilhosa, a Silvia, que ela já fez todo um resumê maravilhoso, sabe? Mas eu queria falar só uma coisinha aqui, ó, que aqui em cima primeiro, né? Porquanto os novos desafios, no segundo parágrafo, na outra face está o self nessa processo de evolução, e que nós não tem como fugir, não tem como sair, nós vamos mesmo ter que precisa enfrentar os novos desafios, porque eles precisam ser experienciados. Então, eu achei muito lindo isso aqui, porque também ensina a gente, de alguma forma, Dr. Gelson, a trabalhar a humildade também, né? A fim de ser alcançado o estado luminoso, que a gente não vai fugir mesmo de ter que passar por coisas que vamos passar. E aqui na outra parte, que eu também achei lindo, quando ela fala, somente aqueles que estejam em nível superior de consciência, a consciência cósmica, lograrão alcançar o patamar da plenitude totalmente livre das injunções penosas da busca infatigável. Então, não é mesmo em uma reencarnação. São muitas reencarnações, né? Pode ter as experiências espirituais que aqui está sendo falado, né? Coisas lindas que, meu Deus do céu, quem tem, eu não tenho isso, mas quem tem deve ser coisa maravilhosa, desde já, as experiências. Mas isso não quer dizer que já conseguiu a plenitude, não é a mesma coisa, não é verdade? Claro. Não, o comentário era esse. Ok, obrigado. Santiago, quer colocar alguma coisa também? Sí, por favor. Antes de haber iniciado el curso de Psicología Profunda con usted, doctor Gelson, yo confieso que desconocía lo que era la sombra. Y máxime desconocía que yo pudiera ser portador de sombra. A través del curso, y muy en especial de estos capítulos que trata con Joana del despertar de la conciencia, yo hoy sé que tengo sombra y que aprendí, sin embargo, estoy aprendiendo, estoy en ese aprendizaje de mirar la sombra, mi sombra, y tratar relación con la sombra. Al trabar relación con mi sombra, respetarla. Porque así es como aprendí a respetar la sombra en los demás. Y aparte, comprender que esa sombra es la que me ofrece la energía y el valor para seguir trabajándola. Yo hoy sé que estoy inmerso en la sombra
Y mi esfuerzo es por tratar de disminuir la intensidad de esa sombra. A través de Joana y con usted, yo he aprendido esto en este año y 8 meses que llevo con usted. Muito bem. Antes de dar a palavra para a Nice, eu queria comentar essas questões que a Silvia, a Soli e o Santiago colocaram, né? Porque realmente, né, a Joana ela quer, de uma certa maneira, reconhecer que cada um é dono do seu próprio caminho. E por isso que ela disse de não se guiar por modelos, né? Porque, de uma certa maneira, todos nós estamos nesse enfrentamento de caminhada, com seus desafios, com suas questões, com aquilo que a gente já resolveu e com aqueles outros elementos a serem ainda superados, né? E aí ela traz essa ideia na introdução, né, do Espelho da Alma, no Encontrando o Tesouro, a vida, né, que a psique é como um espelho, né? Eu acho que assim, tudo estão falando envolve justamente esse processo de relação, né? Essa relação com a vida a partir das experiências, essa relação com o nosso mundo interno a partir da sombra e também da descoberta dos potenciais que nós trazemos dentro de nós, né? E dentro dessa face do espelho, né, a Joana fala, eu existe de um lado a própria realidade, né, que nos traz experiências, e na faceta do ego a gente vai se deparando então com esses elementos da vida, né, com questões, desafios, processos, reatualizações do passado, conteúdos que são vitais, ligados aos temas da nossa vida. E, de outro lado, dessa face do espelho, né, há o self, né, como espírito assimilando isso tudo, né, elaborando esses processos da vida, para que, de uma certa maneira, essa consciência, enquanto processo evolutivo desse espírito, emerja para a sua realidade, né? Que é justamente essa dimensão imortal, essa dimensão também divina que habita em cada um de nós. E aí ela vai falar tanto em relação a esse universo dos recursos interiores não explorados, né? Que dorme como potencial dentro de nós, aguardando o desenvolvimento, né, deles, né? Vai gerando autodescobrimento, o verdadeiro encontro conosco mesmo, né? E isso vai se tornando uma base de valores, né? E, por outro lado, a questão da sombra, que o Santiago falava, que é o reconhecimento daqueles aspectos que ainda ocupam a nossa maneira, né, de forma a representar desafios internos para nós mesmos, né? E aí, realmente, ela vai falar que esse parto, né, ele é doloroso, mas é recompensador, né? Então, essa consciência desperta, num certo momento parece difícil, né? Porque impõe para a gente essa honestidade, esse confronto conosco, né? Mas depois ele tem esse efeito liberador para nós, né? Que passa por essa aceitação, que passa por esse processo de amadurecimento e, de uma certa maneira, a superação também dos preconceitos que habitam dentro de nós em relação a nós mesmos. Então, tudo isso faz parte dessa caminhada e realmente é um processo muito... não é mágico, né? É um espaço de realmente trazer para nós essa lucidez, trazer para nós essa consciência, nos reconhecer. E aquilo que o nosso irmão Bezerra coloca, né? Passos pequenos, mas firmes, né? A gente possa ir trabalhando pouco a pouco
e encontrando os caminhos com paciência, com perseverança, para a gente poder ir conquistando, né, e se libertando ao mesmo tempo desse passado que nos aprisiona. Nisso, tu quer colocar alguma coisa? Oi, você até tocou num dos pontos que eu tinha marcado aqui, mas eu achei muito profundo, muito marcante, quando a Joana menciona aqui, né, a experiência de Édipo, né, da história, digamos, e como ela traz isso, né, falando do autodescobrimento, né, ele se perder, se tornar incapaz de ver a dura realidade. E aí ela fala da verdade, né, ela traz isso em outros textos, mas eu achei isso tão... toca a gente num lugar tão diferente, né? Ela falando da verdade, que é o encontro com o fato que deve ser digerido, né? Da realidade do indivíduo. E o toque amoroso, que já foi falado, né? Da Joana, quando ela nos diz que a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento. Como a gente precisa se lembrar disso, né? Revisitar esses textos, né, e ela faz essa relação com é necessário esse amor para a gente romper com as couraças do ego, né, do nosso primitivismo. Eu achei isso muito, muito bonito. E assim, só para finalizar, ainda nesse texto do autodescobrimento, quando de novo ela fala da verdade, né, como veracidade, que depende do grau de amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. E é maravilhoso, né? A gente tem muito para digerir disso. Essa questão, né, nisso do Édipo é bem interessante, porque o Édipo é uma tragédia, né? Porque na mitologia grega a gente tem os mitos e as tragédias. E as tragédias, elas começam a surgir na Grécia no momento que o homem começa a questionar os deuses e adquirir livre-arbítrio. Porque o homem grego helênico, o homem, ele não tem liberdade. Tudo é determinado pelos deuses. Na tragédia grega, né, começa a haver uma mudança social na Grécia. A questão do livre-arbítrio era apenas conhecida nos seus mistérios, né, como os mistérios de Eleusis, o orfismo, né, a reencarnação era conhecida por eles, mas não pelo povo grego normal, assim, do cidadão. Então, na tragédia, né, sempre tem uma questão ligada a uma atitude de algum homem que é questionada, né, ele entra em litígio com os deuses, né, e toda a resolução disso, né? Mas, então, por trás de toda tragédia tem um padrão arquetípico, tem um deus por trás, regendo essa tragédia, e tem o próprio homem ali, né, se questionando, se defrontando com questões importantes da qual ele tem que superar. E no caso de Édipo, o deus que está por trás é Apolo. Então, a tragédia edípica é uma tragédia que tem a ver com Apolo, que é o deus solar da consciência. De uma certa maneira, quando a Joana traz o exemplo de Édipo, ela está trazendo uma peça que justamente questiona a dor, né, e o sofrimento de tomar consciência da tua realidade. E, ao mesmo tempo, a imposição da vida, na qual tu não pode fugir da tua verdade. Édipo exatamente é isso, né? Ele tenta, né? Então, claro, a Joana está colocando aqui o Édipo Rei, né? Que é essa tragédia de Sófocles que fala esse processo todo, né? Que ele não sabia que tinha casado com a mãe dele, né? Porque ele foi, na verdade, tinha um felicídio antes, né? O Laio tentou matá-lo, né? Antes, depois expulsou o bebê e deu, né? E quando ele vai para Tebas, ele não sabe que ele era o filho do rei, né? E ele se encontra com Laio, né? E acaba discutindo, né? E aí ele acaba matando o próprio pai. E, de uma certa maneira, toda a questão de Laio, de Édipo,
quando ele chega em Tebas, né, e a cidade está lá com essa grande questão que é a esfinge, né, e ele, de uma certa maneira, desvenda a esfinge, né, e ele acha que, de uma certa maneira, ele resolveu o problema de Tebas, né, e, na verdade, ele não resolveu o problema de Tebas, ele pensa, caiu numa armadilha, né, dele mesmo, né, e a cidade acolhe ele como sendo o herói, e ele casa com a Jocasta, com a mãe, né? E aí todo esse drama permanece, porque a cidade está sobre um miasma negro, né? Então, e mesmo ele libertando a cidade da Esfinge, a cidade continua amaldiçoada, existe uma híbris, né? Um sangue derramado ali pelas mãos dele, que ele não sabe, que matou o próprio pai e o rei de Tebas, né? E Tiresias, né, ele avisa isso, o adivinho, o cego, né, até que ele vai... Mas ele tipo, nunca foge da verdade. Ele tenta buscar a verdade. Buscar a verdade, buscar a verdade, até que eles descobrem, então, né, que ele matou o pai e casou com a mãe. Ele fura os olhos, né, ou arranca os olhos, conforme a versão, e se torna cego. E aí a Joana dá essa versão de que isso é um momento de desespero do Édipo, né? Do quanto a verdade é dolorosa, quanto a verdade ela é justamente um momento quase, muitas vezes, para o ego, que está muito preso, né? Muito estratificado, muito condicionado, um ego muito rígido, ou muito inflado, né? Que não relativiza, tem pouca humildade, o quanto, de uma certa maneira, a verdade acaba sendo desestruturadora para o ego. Né? Na qual, então, nesse processo de autoconsciência, ele se perde, incapaz de superar a verdade. Então, isso é uma forma válida de interpretar a tragédia de Édipo, mas tem uma outra interpretação também, né, que apesar dessa cegueira representar então esse momento trágico mesmo ali da peça, né, tem o Édipo em Colono. São duas histórias de Édipo, o Édipo rei e o Édipo em Colono. E o Édipo Colono, o Édipo está envelhecido, né, e com seus filhos e representa um Édipo velho e amadurecido. Uma segunda história que foi feita depois do Édipo Rei, né? E no Édipo em Colono, a gente vê de uma certa maneira um Édipo que realmente fez consciência, né? E pôde, de uma certa maneira, se reencontrar consigo mesmo. Então, ao mesmo tempo, a cegueira dele representa um aspecto negativo, né? Que a Joana aponta, a cegueira pode ser um momento também positivo, aonde ele fecha os olhos para o mundo para poder se iluminar para dentro. Assim como é o Tiresias, né? O profeta. O Tiresias ele é cego, clarividente, né? O vidente, né? Ele é cego, mas ele tem a clarividência. Então, de uma certa maneira, Édipo faz o caminho também do adivinho, né? do Tiresias, né? Do clarividente. Na medida que ele tem uma consciência e arranca os olhos, né? Se fura os olhos com o alfinete, né? Ele está também fazendo um movimento de entrar para dentro para tomar realmente consciência de si mesmo, que vai representar daí o Édipo em Colono, né? Então, esse é um aspecto positivo da peça de Édipo. E como por trás de Édipo a figura de Apolo, o deus da luz, o deus da consciência, né? O deus do conhece a ti mesmo, do oráculo de Delfos, né? Mas existe uma frase que a gente esquece, que é ligada ao mito de Édipo. Conhece a ti mesmo, mas só depois de se perder de ti mesmo. É uma segunda frase que complementa a primeira. Conhece-te a ti mesmo, mas só depois de te perderes de ti mesmo. Então, uma coisa
positiva no Édipo, ele se perde dele mesmo, né? Mas é um se perder verdadeiro, é honesto, e nesse sentido, mesmo que ele se perca, ele se descobre, né? Então, de uma certa maneira, o que está em jogo aí em relação à questão edípica, que de uma certa forma está presente no mito, né? É muito esse padrão arquetípico, né? Muitas vezes a gente só faz consciência depois da nossa vida trágica, né? Infelizmente, então, às vezes experimenta a vida, se perde, bate a cabeça e a partir de se perder, e por isso que a Joana vai trabalhar no Em Busca da Verdade, né? Aqueles 3 passos da consciência, né? O se perder, o se achar e assim por diante, né? Que mais tarde a gente vai poder olhar para aquele material também, né? E justamente muitas vezes a consciência se faz justamente a partir desse embate, né? A vida coloca, da qual mesmo a gente ainda desorientado e perdido, mas no trabalho honesto da nossa busca, a gente se perdendo se acha na medida que o ego tem condições suficientes para reconhecer a sua pequenez, o seu limite, a sua dificuldade, né? E isso está tudo presente na peça do Édipo, né? Olímpia, tu quer colocar alguma coisa? Ok. Gelson, boa noite a todos. Uma pergunta. O Édipo, ele pode ser também uma outra vertente como um arquétipo da velhice, como você traz esse velho amadurecido? Podemos fazer também simbolicamente essa leitura como um arquétipo? Sim, o Édipo, né? Toda a tragédia fala do herói. Então, em os deuses, né, tem os heróis. Os deuses são padrões arquetípicos, mas os heróis, na sua tragédia, né, na sua desdita, nos seus dramas, eles também estão relacionados com Deus. Eles fazem um percurso também arquetípico e trazem temas arquetípicos. Por exemplo, Orestes, que mata a mãe, né? E todo o tema arquetípico da questão de fugir, né? Então, tem padrões Orestes no Companheiro do Paciente, quando tem que sair da família para poder se encontrar, né? Todas as tragédias, né? Elas, de uma certa maneira, vão trazer temas arquetípicos, padrões arquetípicos ligados, né, ao processo. Então, a gente tem um Édipo ligado a padrões arquetípicos ligados a consciência apolínea. E tem a própria padrão arquetípico da tragédia, que é o conflito insolúvel, a altura e a dignidade da queda e a consciência da ruína. Todas as tragédias gregas trazem isso a partir de uma hamartia, né? Uma atitude, uma inflação, algum erro do herói, né? Então, no conflito trágico tem padrões já arquetípicos, dependendo do conflito trágico. E dentro do conflito trágico, que já tem um padrão arquetípico, tem temas arquetípicos, né? Então, a grande questão, a gente pode culpar Édipo do fardo que ele carrega antes mesmo de ele nascer, né? Édipo é inocente, né? Ou ele é um criminoso? Então, a ideia da dupla motivação do daimon e do ethos, né? O daimon como uma maldição herdada, ligada ao próprio Deus, e o ethos, a questão do caráter individual. Eu posso mudar meu destino, eu tenho como mudar meu destino, eu tenho liberdade. Então, o Édipo é uma peça muito profunda, que representa muitas questões, né? E, no final, realmente tem o arquétipo do velho sábio, né? Quando ele passa por todo esse processo, né? E que o Édipo ele luta contra o oráculo, contra o daimon que o persegue, né? Mesmo que ele foi arrastado, né, pelo daimon, né?
Então, ele tem essa dupla motivação. Ele é culpado, não pode ser absorvido, de um lado, na peça, e, por outro lado, ele é inocente, não pode ser condenado. Então, a peça lida com esse conflito, né? Da tragédia. Né? Dualidade, né? Oi? Tem essa dualidade, né? Esses dois. Então, e aí a gente tem assim, o Tiresias, todos os personagens da tragédia, não só edípica, do Édipo, mas outra tragédia, representam também elementos arquetípicos, né? Então, por um lado, a gente tem o ego, que é o próprio Édipo, o rei, né? Que é o decifrador do enigmas, é o juiz, caçador de criminosos, dono da verdade, ele quer ser o puro, sábio, buscado pelos deuses, porque ele se tornou rei, né? de Tebas, né? E a sombra, né? Que o próprio Édipo que está ali, né? Como, de uma certa maneira, ele, como vítima e réu, né? Ele perderá o poder, ele será o animal por ele mesmo caçado, tá? Então está caçando quem matou o Laio. Então ele está caçando ele mesmo, né? Ele vai ser o bode expiatório, o miserável, batido pelos deuses, o ignorante, né? Ele é o grande decifrador do enigma, mas ao mesmo tempo ele é o ignorante que não sabe do que aconteceu com ele, né? Então a peça lida com isso tudo. E Tiresias, né, que o adivinho, ele representa essa voz do inconsciente, né? Trazendo a revelação, né? Para que ele possa aos pouquinhos se dar conta, né, da sua própria realidade. Então, o Nox Auton, Conhece a Ti Mesmo, faz parte, né, da peça do Édipo, que está ligado ao oráculo, à figura de Édipo. Né? Então, ele decifra o enigma da esfinge, né? Mas a esfinge é um monstro que reside fora do homem, né? Então, enquanto o Édipo decifra as coisas de fora, ele é o herói. Agora tem um novo enigma, que é o próprio apresentado pelo próprio deus Apolo, que revela o monstro que está lá de dentro, né? É o Conhece a Ti Mesmo, que é o confronto do Édipo com a própria realidade dele, né? Ele teve que, né, enfrentar ele mesmo, né, e a sua própria realidade. Né? Gelson, tu falaste aí do perder se achar, que a benfeitora coloca no livro Em Busca da Verdade. Então, Édipo estava nesse seu processo de se perder, né? Mas como perder no sentido de um processo de aprendizado, ele se auto-achar, ele se auto-encontrar dentro dele. Seria essa viagem, essa reflexão dentro do nosso processo de autodescobrimento? Porque o Apolo, ao mesmo tempo que é o deus da justa medida, né? É o deus ligado ao arco e à lira, né? A beleza, ao oráculo, né? Ele é o deus, o oráculo de Apolo, ele é obscuro e equívoco. Está ligado também ao erro, ao engano. Então, o campo do Apolo também é o da queda e da elevação. O enigma apolíneo é uma forma de patos religioso. Apolo é o deus da anagnórisis, mas só depois da catástrofe. Então, conhece a ti mesmo, mas apenas depois de te perder de ti mesmo. Então, o Édipo teve que se perder dele, né, para poder se encontrar. Né? E isso está presente, então, na tragédia E isso é muito de nós, né? Nós, muitas vezes, acabamos nessas armadilhas, né? Prisioneiros das nossas questões internas mal resolvidas, fugimos para fora, nos perdemos, confrontamos com a vida, nesse espelho que é a vida, até realmente se voltar para dentro e fazer o Conhece a Ti Mesmo como forma de libertação e despertar da consciência. Gelson, mas achei muito legal o que a Sílvia trouxe, né? Da compreensão dela do livro, né?
da reflexão que a benfeitora traz, né? E isso, para mim, é altamente consolador. E quando ela traz no livro que cita, Em Busca da Verdade, a parábola do filho pródigo, né? Então, essa como um imperioso nesse nosso processo de evolução, esse se perder, mas que não é se perder, né? Que a gente vem literalmente, já está perdido, né? Tu vai para o inferno, né? Mas não, é um perder que é processo interno, né? Educativo, para a gente se autoachar. Então, eu achei muito legal a fala da Silvia. E que isso tu estás trazendo? Obrigada. A própria Vana cita aqui no chat o caso de Paulo de Tarso também, né? Que primeiro ele se perde para depois se achar e depois ter um veículo do Cristo para os gentios, né? Silvia? Uma pergunta, por gentileza. Nessa questão do Édipo, quer dizer, já tinha sido predito antes dele nascer. Então, ele era uma vítima de fato, ou ele teria a chance de escolha de não ter matado o pai? Ou porque normalmente nas tragédias gregas não dá opção, eles têm que morrer. Mas nesse caso, por exemplo, ele teria uma oportunidade de que, na verdade, né, Silvia, daria que a gente tem que ter mais tempo para analisar o mito, né, de Édipo, a tragédia de Édipo, porque tem toda a história dos labidáceos, da família de Édipo, que vem lá com o avô de Laio, tem toda uma história de violência sexual, de pedofilia, que são do Laio, né? Então, Laio, quando houve Tiresias, e Tiresias fala que o filho vai matá-lo, vai destroná-lo, né? Esse filho ia destronar, a escuta de Laio é uma coisa literal, né? Se ele tivesse escutado de maneira simbólica, puxa, esse filho vai me matar de me superar, de ser melhor do que eu, né? E aceitar essa morte simbólica, talvez toda essa tragédia não pudesse acontecer, porque o pai, a gente pode esquecer que o Freud dá ênfase ao parricídio, né? O Édipo matar o pai, mas a história começa com uma tentativa de infanticídio. Lá ele não quer o filho, ele quer se livrar do filho porque tem medo que o filho mate ele, né? Então, e essa forma de Laio lidar com o problema já é iniciador de todo o conflito da vida depois de Édipo. Naquela ideia da psicologia que a gente tem, que aquilo que a gente evita se torna destino em nossa vida. O que a gente quer evitar, que a gente não quer enxergar, né? Aquilo que a gente foge se torna destino em nossa vida. Então, de uma certa maneira, a questão de Édipo é isso, né? Os dois querem fugir do seu destino, das suas questões. E fugindo, o destino se torna literal, né? Então, toda essa questão ali. Então, de uma certa maneira, a peça já brinca com essa tensão de forças, né? Mas, com certeza, há coisa de saída, o conflito existe, mas justamente até que ponto eu sou joguete do destino, eu tenho capacidade, com o meu ethos, né, de poder agir e tomar a frente e mudar o meu destino, né? Ou como é que eu escuto também esse destino, né? Porque, de certa forma, no início, pelo menos, por exemplo, o pai dele quis evitar de matá-lo, seria mais fácil, de vez ter deixado para outras pessoas fazerem, que eles não fizeram. Quer dizer, de certa forma, é como que quando nós temos uma experiência de vida que nós temos que passar na encarnação que a gente escolheu, isso é uma coisa que nós, por exemplo, vendo do lado espiritual, é uma coisa que não pode ser evitada, nós vamos ter que encontrar aquilo e pegar o boi pelo chifre de qualquer jeito, é uma coisa que não pode ser evitada. Se a gente tenta evitar, vai por outro caminho, fica pior.
de certa forma, espiritualmente falando. Quer dizer, é uma lição espiritual que a gente tem que passar. Quando aquilo que a Joana diz, que é um processo devagar, que a gente tem que encontrar as dificuldades. E, inclusive, eu tinha notado que ela diz, você encontra as dificuldades e enfrenta o problema, não tenta evitá-lo. E ela disse, sempre faça as coisas bem, com vontade de fazer. Quer dizer, então, isso é quase que, de fato... Tem duas coisas aí, né, Silvia? Primeiro é a questão que realmente tem alguns temas que nos pertencem, né? Temas do nosso destino, mas a questão toda é a forma como a gente recebe isso e lida com isso determina o movimento do destino e as forças de mudança, né? Porque as coisas nada é totalmente fechado, né? Enquanto uma coisa inexorável. As questões eu não posso fugir, mas como eu vou viver elas, né? Então posso ter o potencial de perder uma mão e de repente eu perco só um dedo se eu conseguir uma atitude adequada, né? Então, Édipus, né? O próprio nome de Édipo é marcado pela ambiguidade. De um lado, do Oidipós, né? Oidós, que é inchado, né? E de outro lado, Oidá quer dizer compreendido, conhecido. Então, Édipo é ao mesmo tempo o homem inchado, impuro, né? Dos pés inchado, criminoso, deformado, e também o homem sábio e lúcido que soube decifrar os enigmas da natureza e de si mesmo. Então, a vida é isso, né? De uma certa maneira, então, se tu deixa para o destino, se deixa para a vida, tudo é mais difícil. E a Joana propõe trazer para a consciência. O que foi antes realizado sob o domínio dos deuses, em Édipo, agora realizado com um ato de decisão humana. O herói transforma o destino em consciência. Essa é a proposta da benfeitora, né? E isso o Jung vai dizer. Aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Aquilo que a gente oculta nos enfraquece. Até percebemos que esse algo éramos nós mesmos. E aí, se a gente faz consciente, a gente se torna forte. É isso que Joana está trazendo aqui no material dela, né? E esse parto doloroso é difícil, mas de uma certa maneira é o que vai nos libertar ao mesmo tempo e nos tornar forte depois. Né? Porque, desculpe, eu sei que tem gente que quer falar, mas só uma coisa, porque, por exemplo, dá para encarar o fato de quando ele percebe o que ele fez, ele se cega. Então, seria quase que uma falta de coragem dele de enfrentar a dificuldade que ele ia passar. De certa forma, a culpa foi mais pesada para ele do que ele queria aguentar. Seria uma falta de coragem aí que a gente pode transferir como falta de coragem? São as duas coisas, né? Porque como Édipo está ligado à figura de Apolo, que é o deus do conhece a ti mesmo, ou seja, do esforço da consciência e se reconhecer. Então, mas ele era ambíguo também, o Apolo. A sua responsabilidade, né? A peça ela gira justamente com toda essa tensão, né? Então, por um lado, ele vai atrás da verdade, ele quer saber quem é que matou lá. Do outro lado, o confronto com a verdade é insuportável. Então, por isso que a ideia de se cegar tem essa dupla interpretação. De um lado, é o ego que não suporta enxergar a verdade, mas, ao mesmo tempo, se cegar tirar a energia de fora, a consciência de fora, para se iluminar para dentro. Tem essas duas coisas simultaneamente aí presentes. Tá, obrigada, Gelson. Bem, aqui é o próximo, não sei se é o Olímpio, eu sou Olímpio, agora eu me perdi na sequência. Tu me permite, é só um gancho, um gancho não, é uma fala que tu me permite um minuto, então, na tua vez? Pode ser, pode entrar. Obrigada, Silvia e Gelson. Dentro de toda essa reflexão que você está travando aqui com a gente, está me levando a reportagem a questão do suicídio. Né? Então, eu estou vivendo um processo em família, está entendendo?
e de um seu suicídio, um primo meu, né, há 8 dias atrás, aqui no Brasil. E aí tu traz aqui, né, é uma coisa que não pode evitar. E essa criatura, a gente sabe que o suicida ele leva, né? Ele leva a verdade, ele leva o motivo, né? Não adianta a gente ficar elucubrando o que levou com ele, né? Mas aí eu fico te perguntando, é um processo de fuga e, ao mesmo tempo, desse se perder também, que a gente está falando antes, e se achar as pessoas que cometem os seus respectivos retorno à pátria espiritual por conta própria. Eu achei assim tão forte o que tu e a Silvia estavam falando, que eu fiquei aqui ruminando, por isso que eu pedi para a Euseli entrar na tua frente, Euseli. Obrigada. É que assim, né, Olímpia, na verdade, a gente está falando dessa fantasia, né? Essa fantasia que nos move. Fantasia que as coisas são difíceis, que são insuportáveis, que não tem sentido, a ponto de uma pessoa ficar em desespero e querer tirar a vida de si mesmo, porque não consegue suportar aquela vida por algum motivo. Então, de uma certa maneira, no próprio processo do Édipo, é uma fantasia de ir lá e matar o que vai nascer. Ele encara a voz do oráculo, que sempre é obscura e ambígua. Toda voz do oráculo é ambígua e exige uma escuta muito cuidadosa. E aí o problema de Laio é que ele escuta de uma maneira literal, né? Então, sendo a profecia um predizer, onde a fala obscura é um potencial arquetípico, né, presente, vai depender de como a gente escuta e da atitude frente àquele elemento, né? Então, existe essa ansiedade apolínea ali, né? É tipo o tema da matança, de como ser um matador, onde o infanticídio é uma maneira mítica de imaginar o literal. Então, tanto o Laio se apaixonou por Crisipo, gerando era um jovenzinho, né, que se aproxima daquela beleza do rapaz, e depois tem um homem estéril, né, que consegue só gerar quando fica bêbado, né, na história de Laio, né? Então tem uma coisa estéril que já existe antes da própria esfinge. A gente vê assim que pai e filho, Laio Ético divide uma psicologia literalista. Se a gente imaginar um sentido não literal para nossas questões, a gente consegue trabalhar melhor essa questão da morte. Mas que morte é esta? Ele tem o potencial de acabar com você, né? Como na morte, no medo de Laio, de mostrar um fim para o teu estilo de vida, ou seja, um outro caminho. Mas quando fica no literal, perde então a possibilidade de renovação. E no suicídio também. Então, se fica na morte literal, existe uma morte a ser buscada no suicídio. Existe um tema da morte, existe algo que tem que morrer. Mas se eu fico no literal, eu perco a possibilidade da transformação, né? E aí, então, a questão toda é tentar entender isso de uma maneira não literal, e aí conseguir encontrar uma saída. E a pessoa que está no suicídio, né, ela está presa no literal, né? Quer se livrar da dor, do sofrimento, buscar uma morte como uma forma de libertação. E essa não é essa morte literal, é uma morte simbólica, mas a pessoa não compreende isso, até pelo estado de sofrimento, né? Então, essa é a grande questão, que está presente também no Édipo. Eu sou Li. Gelson. Então, aqui, de tudo isso que foi falado, toda essa história muito impressionante do Édipo, rei, depois o Édipo idoso, né? Aqui eu recorto, volto aqui nessa parte que eu compreendi bem melhor que quando aqui em cima no Encontrando o Tesouro, né, discernir em que se encontra devendo definir o rumo a seguir, porquanto novos desafios apresentam-se audaciosos, que necessitam ser experienciados a fim de se alcançar o estado luminoso. Então, é o caminho da roça mesmo, né?
Agora, você falou uma coisa boa, bonita. Você falou assim que existe condição, sim, de nós, conforme agirmos, né, na situação, nós podemos contornar, não é bem um destino destinável, nós podemos modificar aquela situação e ter, digamos assim, um destino um pouco melhor. E aqui, lendo, Gelson, na consciência, no Momentos de Saúde e Consciência, aqui diz que a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetiva o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. Então, esse é o pulo do gato, né? Quando fazemos o bem, o menor que seja para alguém, é para nós que estamos fazendo sempre, né? Sim. Não tem exceção. Então, eu acho que eu compreendo melhor. É bem interessante isso, né, Sueli? Porque a Silvia falava, né, daqueles elementos que ela vai citando a partir disso, né? Na medida que essa consciência pode ser trabalhada, né, pode ser gerenciada, né, enquanto um despertar, enquanto um treinamento, tanto em relação a gente acreditar em nós, em favor dos potenciais que a gente tem, como também, né, em todos os movimentos de possibilidades de trabalhar a nossa realidade. Por isso que ela fala desse processo que tu cita aí, dos valores morais elevados, de treinar a consciência, né? Envolve sempre essa lucidez. É uma atitude lúcida na gente, né? E aí todo o processo de treinar a consciência envolve administrar, evitar, conceder, não fugir, reagir, perdoar, tocar, né? São tudo ações, né? Tudo ações que nós temos que fazer, né? São atitudes da gente, né? E realmente está nessa postura de se enfrentar e de se acreditar. São dois pontos que Joana coloca aí, né? Não ter medo de se enfrentar e, de uma certa maneira, acreditar que a gente pode vencer e trabalhar em favor disso, né? Então, esses dois pontos estão ligados em todos os elementos que ela associa ali, né? Que ela vai trazendo para nós, quando ela vai listando essas possibilidades de fazer consciência. Obrigada. É bem interessante. Obrigada. Silvia? Desculpe, tá? Te perguntando. Só uma coisa, daquilo que você estava falando, da questão de ver as duas coisas. Por exemplo, em Macbeth, quando ele encontra as três bruxas, que elas dão uma previsão para eles também, ela, de certa forma, ela não fala, vai acontecer isso, mas elas dão uma coisa que é totalmente aberta. Quer dizer, é como na questão do Édipo, é a mesma coisa, não é direto, não vai acontecer isso. Simplesmente, quer dizer, normalmente a gente pega, então, o que a gente já tinha a intenção de fazer, de certa forma. Não é? Porque você pega o que foi dito e transforma no que a gente quer e diz que aquilo foi uma maldição, ou foi um destino, ou foi uma previsão. Quer dizer, de certa forma, a gente também influencia nisso. Seria esse pensamento, Gelson? Sim, de uma certa maneira, a gente, de uma certa maneira, faz valer, né, esse destino, enquanto padrões a qual a gente está aprisionado também, né? Então, o destino, de uma certa maneira, é aquilo que a gente não pode se libertar. E por que a gente não pode se libertar? A gente não pode, de uma certa maneira, porque a gente não conseguiu encontrar outro caminho. A gente puxa isso, né? Tanto é que quando ele é cegado, né? E o Édipo em Colona, a gente encontra um Édipo numa terra chamada argenta, né? Prateada, né? Então, quando o Sófocles descreve em Colona, ele escreve uma terra argentina, argenta, né? Prateada, e a prata é a cor da reflexão, né? Então, de uma certa maneira, esse é o caminho, né? E essa diferença do Tiresias e do Édipo, né? Da cegueira dos dois. O Édipo é uma busca racional,
crê no poder ilimitado da inteligência humana, e a Joana fala que não basta o intelecto, pode saber algumas coisas tu pode não ter consciência, né? O médico sabe que é ruim fumar e fuma, né? Então, o intelecto não é suficiente, enquanto Tiresias é um místico iluminado por visões interiores, né? Que está além da razão intelectual, né? Então, o Ético tem uma inflação aí egóica, acha que ele é capaz de querer tudo compreender e analisar os dados de maneira concreta e dominar tudo, como, né, o ego, né? E enquanto Tiresias enxergava além, né? Então, o que é o self, uma visão do self, né? O Édipo é um alerta à autopretensão do homem de achar que conhece tudo na batalha com a esfinge, né? Enquanto que, de uma certa maneira, a visão da peça representa, né, na visão própria de Dioniso, que contrapõe Édipo, né, o mundo como parte da alma, né, a matéria, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem tudo isso representa também a atitude da gente, né? Então, a nossa atitude realmente, a forma de ver as coisas, para mim, é o pior destino, né? É uma forma de ver aprisionante, é uma forma de ver. Então, a grande libertação que Joana fala não é se libertar das dores do mundo, das dificuldades, se libertar das questões da vida, é se libertar da nossa visão estreita e fechada. Nos aprisiona, esse é o pior destino, né? Do aprisionamento que a gente faz para nós mesmos, né? Então, a Joana quer nos livrar de nós mesmos, da nossa ignorância e teimosia egóica, né? É essa a ideia, né? Quer dizer, a gente, de certa forma, faz parte do... Porque eu fico pensando também na questão, por exemplo, em Macbeth, depois que ele mata o rei, e que ele fica, aquele problema de lavar a mão, que é a culpa da mulher dele que fez. Quer dizer, de certa forma, é um destino que você tem que enfrentar, e muito poucas vezes, a não ser que você tenha experiência do coração, experiência de vida, você não sobrepassa, porque o intelecto não vai ser suficiente. A Joana diz que o intelecto, às vezes, você precisa do coração para conseguir manejar como se diz, a orientação do nosso compasso moral, né? De certa forma, seria isso, né? Exatamente. Ela é bem taxativa, né? Essa consciência de natureza intelectual, né? Assim, a partir da experiência evolutiva que envolve toda a nossa natureza e envolve o próprio sentimento, que é o sentimento que dá valor para a experiência, né? Sem o caminho do coração, não tem também consciência, né? Muito bem, gente. Então, era isso, tá?